Que localizaram o Salmo de número 73, por gentileza, diga amém. Amém. Que maravilha, creio que todos achamos. Na versão que eu vou ler está escrito assim, igreja. É verdade, como Deus é bom para Israel, para as pessoas que têm o coração puro, mas quase que eu tropecei e caí. Por pouco não abandonei o caminho do Senhor. O meu problema era que eu tinha inveja dos orgulhosos, vendo o sucesso e a felicidade dos ímpios e dos maus. Para eles, a vida é tranquila e sem preocupações. Eles têm boa saúde, estão sempre bem aparentes e fortes. Eles nem se cansam, nem passam pelos problemas e dificuldades que os outros homens. Por isso, exibem com orgulho, como se fosse um colar de joias. Por isso, a violência cerca as suas vidas, como uma roupa fina sobre o corpo. Por causa da sua riqueza, os seus olhos desejam tudo que o seu coração imagina. Eles são perversos por natureza. Conversam com muito orgulho sobre as suas maldades e mentiras. Fazem ameaças contra o próprio Deus, e suas calúnias se espalham por toda a terra. Por isso, seu povo, confuso, procura orientação com os homens, e aceita tudo o que eles dizem, como se fosse água pura da fonte. E eles ainda dizem: será que Deus sabe o que está acontecendo? Será que o grande Deus entende o que se passa na terra? Estes são os ímpios, os orgulhosos. Vejam como eles são. Eles não precisam se esforçar, vivem tranquilamente. Suas riquezas aumentam a cada dia. Eles têm mais do que precisam. Será que foi à toa que eu me esforcei para não pecar? Permaneci-me puro. Veja qual foi o resultado: sofrimento, problemas durante toda a minha vida. Se eu realmente tivesse dito estas palavras, eu seria um traidor do povo de Deus. Mas realmente é muito difícil entender este fato. O sucesso das pessoas que desprezam a Deus. Até que eu entrei no santuário de Deus e entendi o triste destino reservado para essa gente. Amém? Permaneça com o texto aberto para que você possa acompanhar toda a exposição dos versos que lemos. À luz do texto que lemos, eu gostaria de pensar junto com você um tema: a firmeza da fé em meio às tentações. Todo cristão nascido de Deus, ele está sujeito, propenso e irá sofrer tentações ao longo da sua vida e da sua caminhada no Evangelho e no reino de Deus. Isso é inevitável. Ninguém estará imune de passar por provações, aflições e tentações. Meus queridos irmãos, na nossa Bíblia Sagrada, há cerca de 150 salmos, que são poemas. Talvez você não saiba, vai ficar sabendo agora, ou já sabe, eu quero te relembrar. Os salmos da Bíblia é o inário dos judeus. É como se fosse a harpa cristã dos dias de hoje. Esses salmos demorou cerca de 1000 anos para que todos estivessem compostos. E eles só foram ajuntados depois do cativeiro babilônico. Isso é o livro dos Salmos. E dentro deste compilado, há pelo menos 12 salmos de um personagem chamado Asaf. Ora, quem era Asaf? Asaf, segundo o texto bíblico e a tradição judaica, por ordem de Davi, ele foi ordenado chefe dos músicos. Ele era chefe dos músicos na época do rei Davi. E ele escreveu cerca de 12 salmos. Ele era da tribo de Levi. Ele vinha do tronco de Gerson, um dos 3 filhos do grande patriarca Levi.
Ele foi bem agraciado, porque todos sabem que a tribo de Levi foi uma tribo separada, exclusiva, para servir o Senhor no tabernáculo móvel, para servir o Senhor no templo. Eram eles que trabalhavam dentro do santuário. Era da tribo deles que vinham os compositores de belas músicas e aqueles que entoavam instrumento de corda, de sopro ou de batuque para louvar o nome do Senhor. Asaf era dessa tribo. Asaf, além de tudo isso, recebeu a graça de Deus de ser compositor de belos salmos. Mas esse salmo em específico, que demonstra esse servo de Deus, que segundo o Talmud, a Midráshika, a Mishnah, livros de cultura judaica, era um homem piedoso, era um homem fiel a Deus. Ele vai expor aquilo que estava no seu coração, aquilo que ele estava sentindo, que talvez muitos cristãos modernos não tenham coragem de expor, mas ele teve coragem. Em letras, escrevendo, ele expôs aquilo que estava na alma dele, as tentações que ele estava sofrendo, e nós acabamos de ler todas elas. Eu gostaria que você olhasse para o verso de número 1, que em meio a todas essas tentações e aflições, esse paradoxo que ele está vivendo, essa crise existencial em servir a Deus e olhar para o ímpio, e ele mesmo diz que quase caindo, quase escorregando, quase se desviando dos caminhos do Senhor, mesmo assim, ele afirma que Deus é bom. Ele não nega que Deus é bom. Ele reconhece mesmo no momento de fragilidade que Deus, ele é bom. Independente do que está acontecendo na vida do servo de Deus. Você pode estar num momento em que tudo vai de vento em polpa, Deus é bom. Como você pode estar num momento de calamidade, de tentação, de perseguição, de provação, e Deus continua sendo bom. Ele afirma isso. E para muitas pessoas é complicado afirmar que Deus é bom quando você está na pior. É muito difícil afirmar que Deus é bom quando você está vivendo um dia mau. E o dia mau, ele vem para todos. Nós não estamos imunes do dia mau. Ou vocês se esqueceram do que está escrito no livro de Provérbios? Que o sol nasce para o justo e para o ímpio. Tudo o que está propenso a acontecer com o justo também pode acontecer com o ímpio e vice-versa. Talvez um dos maiores erros que a teologia coach, o evangelho Nutella, ensinou para uma geração toda, é que o evangelho é um mar de rosas. Evangelho não é mar de rosas. Evangelho é renúncia. É você abandonar os seus desejos, os seus prazeres, as suas vontades humanas, periféricas e esporádicas e momentâneas, para servir a Cristo. É você rejeitar aquilo que é efêmero, passageiro, para servir a Cristo. E o que Cristo nos prometeu não foi um mar de rosas, foi: no mundo tereis aflições. Mas tenha bom ânimo, porque Ele venceu esse mundo para resgatar a sua igreja. Asaf, mesmo no momento de tentação, no momento que ele está vivendo um paradoxo espiritual, ele reconhece que Deus é bom. E agora nos versos posteriores, ele vai exclamar, ele vai afirmar, ele vai escrever o porquê que ele está passando por tudo isso. E no verso 2 a 3 ele diz o seguinte, para resumir: eu tenho inveja da prosperidade dos ímpios. Ele tinha inveja da prosperidade daquele que não servia a Deus, daquele que não tinha uma vida com o Senhor. E aqui para nós, igreja, quem nunca se sentiu como Asaf? Quem aqui vai ter coragem de falar: eu nunca me senti assim? Quem nunca esteve no mesmo status de Asaf? De olhar para a direita, para a esquerda, para a frente, para um vizinho, para outra vizinha, para alguém do trabalho, para um amigo da faculdade, e sentir uma inveja às vezes. Por que ele prospera tanto? Por que ela prospera tanto? E as minhas coisas não estão dando certo. Eu sou crente fiel, eu sou dizimista, eu temo o nome do Senhor, mas parece que para mim as coisas não vai. Parece que para mim as coisas não acontecem. O que está havendo de errado? O meu amigo do trabalho,
Ele falta, ele mete atestado mentiroso, ele ultrapassa a hora do almoço, fica no banheiro escondido, e ainda é promovido no trabalho. E eu que faço tudo certo, parece que ninguém me vê. Parece que eu não prospero dentro da minha empresa. Parece que nada vai para frente. O que será que acontece? O meu amigo, que trabalha comigo, é até ateu. Faz tudo errado. E está só subindo nos degraus da empresa. E eu estou lá de escanteio, parece que ninguém está vendo o meu esforço, ninguém está vendo a minha luta. O que será que está acontecendo comigo? Lá na faculdade, eu não falto, eu respeito todo mundo, eu dou bom testemunho. Antes das provas da escola, eu estudo, eu releio, eu chego a decorar a matéria. Aí chega no dia, o meu coleguinha da cadeira, que blasfema contra o nome do Senhor, ele cola e gabarita a prova e passa. E eu que estudei a noite inteira, sou reprovado. Era assim que Asaf se sentia. É isso que passava no coração dele. Em olhar para a direita, para a esquerda, e ver que parece aparentemente que o ímpio prospera muito mais nas coisas periféricas do dia a dia da vida dos homens, e o justo não prospera, o justo não vai para frente. Eu trabalho que nem um camelo, eu faço hora extra, tenho mais de um trabalho, e no Brasil, agora ter mais de um trabalho é necessidade. Não é mais para comprar algo a mais, não. No que nós estamos vivendo aqui, ter 2, 3 trabalhos é o necessário para você sobreviver. Trabalha em 3 trabalhos, que nem um camelo, trabalha final de semana, vive arrebentado, cansado, chega no final do mês, sobra moeda na mão para poder comprar alguma coisa a mais. E o ímpio ateu já quitou a casa dele, está comprando a casa na praia e uma chácara. E parece que eu não vou para frente. O que está acontecendo? Porque parece que eu não prospero. O ímpio vai para o trabalho de carro blindado. Eu pego ônibus lotado e trem. Tudo apertado. Em cidade grande, se eu soltar as mãos, eu fico em pé e nem cai de tanta gente que tem. E ele anda de carro importado. Era isso que estava no coração de Asaf. Quando ele começa a olhar para a direita, para a esquerda, e ele não consegue entender o porquê que aparentemente o ímpio prospera tanto. O filho desse povo aí vive saudável, não fica nem doente. Eu estou toda semana na Santa Casa com meu menino escorrendo catarro no nariz com febre, não aguento mais comprar remédio. E o filho desse povo não fica nem doente. E o meu vive na Santa Casa. Eu entro em regime, começo o regime, morro na academia, malho que nem um desesperado, faço de tudo, e além de emagrecer eu ganho peso. E o ímpio nem vai na academia, tem um shape, um corpo melhor que o meu. Essa era a tristeza de Asaf, em olhar para a vida do ímpio, daquele que não serve a Deus, e se comparar com a sua. Ele está abrindo o coração, ele está pondo para fora o que muito cristão já sentiu e às vezes sente, e não tem coragem de pôr para fora, não tem coragem de lavar a alma nos pés do Senhor, mas se esquece que Deus é o Deus que sonda os corações. Do verso 6 ao verso de número 11, ele agora vai falar da carnalidade desse povo, que ele está tendo inveja. Ele diz que esse povo é orgulhoso e soberbo, tem o nariz levantado, são violentos, a violência anda com eles. Muitos dos ímpios se sentem os reis do mundo, principalmente os multimilionários, que por conta do seu dinheiro, eles podem violar a balança da justiça e sair impune quando comete crimes atrozes. Mas eu quero ver no dia do juízo, eles escapar da balança da espada do Senhor, aonde não burla e não pode pagar propina. Mas a dos homens eles burlam, eles pagam, e a sentença sai ao seu favor. E eles se sentem os donos do mundo, eles são orgulhosos, têm o nariz levantado, são prepotentes, e a violência caminham com eles. Asaf diz que esse povo, tudo que os olhos vê e o coração deseja, eles fazem. Eles não se privam dos seus desejos carnais. São homens promíscuos, são mulheres promíscuas. Não respeitam os seus maridos, traem as suas mulheres, as mulheres traem os seus maridos. Vivem em um mundo totalmente podre,
em que Deus abomina, porque eles não negam os prazeres dos seus olhos, do seu coração e da sua carne. Esses são os ímpios, os violentos, os soberbos, os arrogantes e que aparentemente prosperam. Que aparentemente tudo dá certo para eles. Eles falam besteira, bobagem, oprimem com palavras e ainda cometem fake news, mente descaradamente. Mentem em negócios ilícitos e prosperam. E aí você olha para tudo isso e talvez você pense, peraí, esse povo é violento, esse povo é arrogante, esse povo tem nariz levantado, esse povo mente, é só fake news, a violência caminha com eles. As pessoas vão se afastar deles, porque eles falam besteiras. Olha como é que eles são arrogantes. Não! Isso traz mais seguidores para eles. Traz mais gente para ouvir eles. Traz mais plateia para estar perto deles. E aí talvez você está aí lutando com seu canal no Instagram, no YouTube, fazendo seus devocionais, fazendo suas pregações, para levar o evangelho, e não entra uma ou duas pessoas na sua live. Aí na live lá do ímpio, que é orgulhoso, prepotente, nariz empinado, comete blasfêmia contra Deus, mente, não respeita ninguém, tem milhões de pessoas querendo ouvir eles. Aí você para e olha e fala, mas isso parece que não tem sentido. Como que esse povo aparentemente prospera e tudo para eles dá certo e para mim não dá certo? Eles falam contra Deus, são blasfemos, falam mal dos outros. E além das pessoas quererem ouvir os ímpios, os homens blasfemos que cometem mentira, não para por aí. O resultado ainda é muito mais pior, segundo as palavras de Asaf. Não é só as pessoas do mundo que se atraem para ouvir esse grupo. Olha o que ele afirma. Resultado de tudo isso, verso de número 10. Até o teu povo, Deus, vai tomar conselho com esse povo ímpio, achando que eles têm as palavras da fonte da vida, ou da verdade. Até o povo de Deus vai tomar conselho com eles. Eles fazem tudo isso, em vez do povo de Deus olhar, ficar arrepiado e falar, meu Deus, que loucura é essa? Tem misericórdia não, o povo de Deus está indo lá tomar conselho com eles. Eu abro parênteses aqui rapidamente, já volto para o texto. Um conhecido meu próximo foi acometido de uma depressão. E ele foi se consultar, nada contra psicólogo, me entenda, pelo amor de Deus. Foi se consultar com um psicólogo não cristão, que diagnosticou ele como uma pessoa reprimida, porque foi criado na igreja a vida inteira, e não expressou, e foi avassalador com os seus desejos e suas vontades. Conselho, extravasa. Foi tomar conselho do ímpio. Resumo, destruiu seu casamento. Sua mulher o abandonou porque eles entraram no mundo podre de prostituição em casais. Hoje está com a vida bagaçada, porque foi tomar conselho com o ímpio. Tome muito cuidado com o que você anda se aconselhando. Salmos de número 1. Bem-aventurado, feliz é o homem que não anda pelo caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Toma cuidado lá no seu trabalho. Toma cuidado na sua escola, na faculdade. Lembre que você, em uma roda de amigos, não é para ser influenciado, é para influenciar. O cristão não pode ser influenciável, ele é influenciador. Eu falei isso alguns dias atrás, vou repetir. Talvez a maior pregação que um amigo seu do trabalho, da escola, da faculdade, da rua da sua casa, vai ouvir de você, não vai ser você abrir o texto bíblico e pregar para ele, não. Vai ser a sua vida, a sua conduta. Como você fala, como você se porta, como você age com os seus negócios. Talvez essa vai ser a maior pregação da sua vida para uma pessoa, porque nós somos um livro aberto lido pelos homens. E aí gera dúvida. O que as pessoas têm lido sobre mim e sobre você? O que elas têm lido sobre mim e sobre você com as nossas condutas, com a nossa ética, com a nossa vida? Será que estamos influenciando através do evangelho ou estamos sendo influenciados? Olha aqui que Asaf diz que o povo de Deus estava indo tomar conselho com os ímpios.
que cometem todas essas calamidades terríveis. Aí você olha para tudo isso que Asaf está falando, para toda essa lista de pecados que esse povo comete. E aí você vai parar para pensar o seguinte: nossa, mas peraí, tem uma punição para tudo isso. Tudo isso que eles estão falando tem que ser punido. Tem que ter um juiz, tem que ter uma justiça. Verso de número 12. A recompensa deles é essa daqui, ó. Eles vivem tranquilos. Muitos deles são tão ricos que têm mais do que precisa. Aí você para pensar e fala: meu Deus, esse povo faz tudo isso. E muitos deles, é claro que aqui é uma hipérbole. Hipérbole é uma expressão exagerada. Não é todo ímpio que é rico, não. Não é todo, não. É uma hipérbole. Mas ele está expressando o coração dele, já está abrindo o coração, está se derramando em palavras, escrevendo. Mas eles que deveriam receber uma punição, estão prosperando, estão tranquilos, estão em paz, estão sossegados. Eles não precisam ter 2, 3 trabalhos. Na verdade, muitos deles, depois do almoço, podem até tirar um cochilo, descansar. Quando está correndo para ir para o segundo trabalho ou para o terceiro já. Na visão de Asaf, esses são os ímpios. Esses são aqueles que não temem a Deus. São aqueles que não querem um compromisso com o Senhor. Aí do verso 13 ao verso de número 14. Mais uma vez ele vai escancarar o coração e se rasgar, Asaf. Ele diz o seguinte, escuta isso daqui, ó. Será que à toa eu me permaneci em santidade? Será que toda essa vida de separação a Deus foi em vão? Não pecar, não ser desonesto e ser honesto, respeitar a minha mulher, respeitar o meu marido, ser fiel ao Senhor, amar o meu irmão, amar o próximo, fazer o bem. Será que tudo isso foi em vão? Foi à toa que eu estou me santificando? Não valeu de nada? Porque quando eu vou fazer uma conta e olho para toda a minha vida, o resultado de eu me santificar, não pecar, não fazer as coisas que agradam o mundo e entristece a Deus e a inimizade com Deus, o resultado de tudo isso é o seguinte: quando eu olho na balança, o resultado disso é problemas, sofrimento, durante toda a minha vida. É óbvio que é mais uma hipérbole, é mais uma expressão exagerada. Sim, nós sofremos, a vida do cristão é a vida mais sofrida dos homens e da terra. E talvez nós temos uma saída teológica e filosófica para poder entender o porquê que o crente sofre tanto. Talvez temos uma possibilidade de entender. Os cristãos sofrem porque possivelmente é uma forma em que Deus trabalha no nosso coração para que nós possamos entender que Ele nos chamou para fora deste mundo. Porque se você ficar muito à vontade, muito tranquilo aqui, muito em paz, você vai se acostumar, vai ficar aconchegado e vai se esquecer que Ele te chamou para Nova Jerusalém, que isso daqui é passageiro, nós somos peregrinos. Por isso que a nossa vida é repleta de provação, tentação e até privações, para entender que o nosso descanso não é aqui, e a nossa recompensa não está aqui. O nosso grande galardão é na Nova Jerusalém. Foi para lá que Cristo nos chamou. Então vale a pena todo o sofrimento, porque esse sofrimento terá o seu fim. Está com os dias contados. É passageiro, é momentâneo. Mas veja só, Asaf mais uma vez, de forma exagerada, falando que toda a vida ele se santificou, fugiu do pecado, da aparência do mal, para buscar servir ao Senhor em santidade, em uma vida irrepreensível perante a sociedade, para glorificar o nome do Senhor. Mas o que ele recebe é sofrimento, é angústia, é tristeza, é calamidade. Só que olha que curioso, ele expressa isso escrevendo, mas do verso 15 ao verso 17, ele não diz que chegou a falar essas palavras, ele só pensou. Ele disse que o fato dele pensar, e se ele falasse, ele seria um traidor do povo de Deus. Ele pensou isso que ele escreveu.
É um homem abrindo o coração. É um homem colocando para fora o que muitos não têm coragem de colocar para fora. Que é esse grande paradoxo de quando você perde o foco do caminho para olhar para a vida do próximo, para olhar para a vida do ímpio. E aí você quer colocar na balança. Fala, mas peraí, eu faço tudo certo, mas parece que eu estou indo de mal a pior. Fulano faz tudo errado e parece que só está subindo, só está em ascensão. Eu só estou em declínio, só estou indo para baixo, só estou indo para o buraco. Que sentido faz isso? Era isso que estava acontecendo com Asaf. Mas veja bem, no verso 17, ele vai concluir falando o seguinte, que ele não consegue entender o sucesso dos ímpios. Não faz sentido. Eles vão na contramão daquilo que Deus ensina para ser um homem também próspero na terra. Eu não estou pregando contra a prosperidade, não me entenda mal. Deus é o Senhor que prospera o seu povo aqui na terra também. Só que isso não é o ponto principal de Deus na sua vida. O ponto principal é levar você para Nova Jerusalém. Mas ele não consegue entender como que esse povo faz tudo isso e ainda prospera. Aí, ele agora vai virar o jogo. E vai falar o seguinte, que ele não estava entendendo até que ele entrou no santuário de Deus, na casa do Senhor. Enquanto ele estava olhando para a direita, para a esquerda, para a vida do ímpio, para a vida daquele que não serve a Deus, e fazendo comparação com a sua vida, e perdeu o foco do caminho, ele só questiona, ele só murmura, ele não para pensar, os seus pensamentos estão desvanecidos para lá e para cá, até que ele entra no santuário de Deus, e ele se volta para Deus, e aí ele vai dizer o seguinte, verso de número 18, Deus certamente coloca estes, os ímpios, num caminho bastante liso, onde eles vão escorregando até caírem completamente na destruição. Eles serão destruídos de repente, destruídos completamente naquilo que eles mais temem. Quantos homens ímpios, multimilionários, quando vê a sua fortuna ser quebrada, indo de mal a pior, ou declara falência, pula da janela do 15º andar e acaba com a sua vida, e morre naquilo que eles mais temem. Perder a sua riqueza, porque o seu amor, o seu coração, está na riqueza material. Se torna o Deus deles, de muitos deles. Olha o que ele continua dizendo. Quando o meu coração ficou revoltado contra Deus e as minhas emoções entraram em guerra dentro de mim, eu agi como um irresponsável, como um louco, ignorante diante de Deus, porque ele não parou para perceber qual é o fim do ímpio. O que acontece na vida do ímpio, quando chega o dia mau para ele também. E aí ele vai descrever, apesar de tudo isso, tu estavas sempre ao meu lado, segurando firme a minha mão direita. Ou seja, o que ele quer dizer? Mesmo quando eu estou na pior, eu estou doente, estou sem dinheiro, eu estou aflito, eu estou na tentação, ele está segurando a minha mão direita, ele está comigo, ele me ajuda, ele me guarda, ele me sustenta. E o ímpio não tem isso. O ímpio, quando está no dia mau, ele passa o dia mau sozinho, angustiado, desamparado, ele não tem na onde se sustentar e se amparar. Mas Asaf, ele entende que no dia mau Deus está com ele, segurando a sua mão. Aí ele diz, tu me guiarás na tua sabedoria durante esta vida, e depois me receberá do teu lado na glória. Ele afirma que mesmo passando por dificuldades, por dias terríveis, por aflições, às vezes por falta de dinheiro, por falta de saúde, Deus está sustentando ele até aquele grande dia. E ele entende que vale a pena passar por tudo isso, porque aquele grande dia de estarmos com o Senhor na glória, ele é uma verdade, uma certeza, ele é real. O Senhor me sustentará até aquele grande dia na glória. Aí ele abre o coração quando entende todas essas verdades e diz o seguinte, quem mais além de ti eu tenho? Quem eu possa considerar como tu, ó Deus? Ninguém aqui na terra. O que eu mais desejo é a
tua presença. Olha, quando você se volta para a palavra de Deus e você entende o que Deus tem preparado para você, você entende o que aguarda o ímpio, você vai gerar no seu coração aquilo que foi gerado no coração de Asaf. Quem eu tenho além de ti, Deus? Eu não tenho nada além de ti. Quem na terra eu posso querer mais do que ti, ó Senhor? A minha saúde pode acabar, o meu coração pode ficar doente, mas Deus fortalece a minha alma. Ele é a minha eterna riqueza. Ele fala de saúde, que ele pode estar doente, mas é Deus que fortalece a alma dele. Aí quando ele se volta para a riqueza, que o ímpio tem às vezes mais do que ele precisa e ele não tem, ele fala o seguinte: ele é a minha eterna riqueza. E quem despreza a Deus será destruído. Quem se afasta de ti será castigado com a morte eterna. Quanto a mim, eu acho maravilhoso viver bem pertinho de ti, ó Deus. Ó Senhor Deus, a minha proteção. E é por isso que eu conto ao mundo grandes coisas Ele fez por mim. Você vê o contraponto? Do 1 ao 17, ele mostra sua angústia, sua tristeza. E do 18 até o último verso, o verso de número 28, ele demonstra o paralelo, que ele pode estar doente, Deus está com ele. Ele pode não ter dinheiro, mas Deus é a riqueza dele. Ele pode estar se sentindo inseguro, mas Deus é a segurança dele. Já o ímpio não tem nada disso. O que aguarda o ímpio é a destruição, é a calamidade, é não ser amparado em momento nenhum da sua vida. O teólogo e pastor Martin Lloyd Jones, olhando para esse salmo, de número 73, ele diz o seguinte: este salmo mostra que o maior problema do crente não está no mundo externo, mas sim dentro do seu próprio coração. O salmista quase tropeçou, porque tirou os olhos de Deus e se voltou os olhos para os ímpios. Aí ele quase tropeçou e caiu, porque ele tirou o foco de Deus e se voltou para os ímpios. C.S. Lewis, um grande pensador cristão, ele diz o seguinte: o Salmo 73 é um dos mais sinceros textos sobre a luta do interior do crente com a honestidade de Asaf. É chocante, ele quase caiu, mas a sua recuperação o levanta a um amor mais profundo por Deus. Quando o cristão entende que ele é amparado por Deus, ele é guardado por Deus, ele é sustentado por Deus, ele é guiado por Deus em todos os momentos da vida dele, nos momentos bons e nos momentos maus, e Deus o sustentará até a glória. Ele tem paz, ele fica tranquilo, não importa a enfermidade, não importa a porta que se fechou, não importa a sua necessidade, quando você descansa no Senhor, entendendo todas essas verdades que Asaf entendeu, você vai viver bem com o Senhor. Por isso que o cristão, para muitos ímpios, é um povo difícil de ser compreendido e entendido. Que muitas vezes o cristão está passando por problemas terríveis. Doenças às vezes incuráveis para a medicina. E aí você vai conversar com um cristão: como é que tu está? Estou bem. Estou bem. Deus tem cuidado de mim. Deus tem sido bom comigo. Mas aí o ímpio olha e fala: mas como assim? Está bem? Como Deus tem sido bom a situação dele? Ele não consegue ter alegria. Talvez o único ser humano do mundo que consegue, no meio de um furacão de dificuldades e problemas que está vivendo, deitar e dormir, sem tomar remédio e se dopar, é o crente. Que consegue ainda deitar e dormir é o crente. Porque ele sabe que Deus vai mover e tirar ele daquela situação. E eu me lembro de um documentário antigo que eu vi, de um repórter. Cabrinho. Você pode procurar que depois você acha, está no YouTube. Ele vai na ala
de pessoas com câncer terminal. E ele encontra uma senhora. E era uma das mais alegres, desenganada, prestes a morrer. E o Cabrini senta com ela e começa a conversar com ela e não entende a alegria dela. E ele olha e outra e fala, mas você sabe que você vai morrer? Você tem dias para viver? Ela, eu sei. Mas como que você está assim? Você está alegre, está feliz, está reverberando felicidade. É porque eu vou encontrar com o meu Senhor. Passou algumas semanas, ele voltou lá e ela tinha partido para se encontrar com o Senhor. Essa é a segurança do verdadeiro salvo em Cristo Jesus. Que a morte não intimida ele, nada intimida ele, porque ele sabe o seu endereço certo. Ele sabe o que Deus tem preparado para ele. Nós já sentimos como Asaf, o coração em sentir inveja, em fazer comparações. Mas essa noite eu convido toda a igreja a também fazer como Asaf, olhar para os propósitos de Deus em nossas vidas e entender que independente de tudo o Senhor está com a sua igreja. E esse é o nosso descanso, gente. Essa é a nossa confiança e a nossa paz. Eu tenho certeza que todos que estão aqui em Cristo Jesus já passaram por momentos dificultosos, de doença, de enfermidade, seja do que for, e você não está aí, Deus não te guardou, Deus não te sustentou. Aquelas palavras do apóstolo Paulo sempre queimam no meu coração quando eu estou passando momentos difíceis. Aquele que começou a boa obra em sua vida, ele é fiel para sustentar e concluí-la até aquele grande dia. Pastor Aniel, pastora Ruth, tem acompanhado a minha vida há 11 anos, como eu falei para vocês. E eles têm acompanhado as batalhas que eu tenho enfrentado na enfermidade. Há quase 10 anos sofrendo com doenças no estômago, perdi 12 quilos, não mais. Eu perdi quase 20 quilos. Quando eu fiquei doente, emagreci de forma súbita, todo mundo achando que eu estava com doença ruim, com câncer, outros achavam que eu tinha voltado para as drogas. Você vê o nível de muitos que estão sentados ao nosso lado. Eu tive que vir na internet explicar que eu não estava nas drogas, que eu estava doente. E em todo esse processo, eu me senti como Asaf. Eu fiz comparações, eu não nego, eu não vou ser hipócrita para a igreja do Senhor. Olhava pessoas perto de mim como parentes e primos que têm a vida devassa, usa droga, bebe e comete todo tipo de anarquia. E eu estava com o Senhor e doente, amigo, e esse povo forte, e bebendo e usando droga, e dias na balada e não sentia nada, nenhuma dor na unha do pé. E eu passando mal, não conseguia nem se alimentar. Mas quando eu entendi essas verdades, eu tive paz. Eu comecei a dormir tranquilo, entendendo que a minha mão está bem segura nas mãos do Senhor, que a minha vida está segura nas mãos do Senhor. Há cerca de 11 meses eu senti talvez o golpe mais forte da minha vida cristã até hoje. Do dia para a noite, a minha ex-esposa chega em casa, estou indo embora, sem mais, sem menos, sem aviso prévio, 12 anos de casamento jogado para o ar. Ninguém casa preparado para um divórcio, ninguém casa para se divorciar. Até hoje foi uma das maiores lutas que eu enfrentei. Eu nem sei como eu estou aqui hoje. Muitos falaram isso para mim, como você conseguiu estar na presença do Senhor ainda? Eu falei, eu também não sei. É o Senhor que guarda, é o Senhor que tem misericórdia, é o Senhor que ajuda, é o Senhor que dá graça. Mas pela sua bondade, pela sua infinita misericórdia, estamos aí caminhando, vivendo aquilo que Deus tem preparado e tem nos caminhado, nos levado, nos sustentado, porque Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele sara a alma batida, Ele sara os sentimentos, Ele tira a mágoa, tira a tristeza, Ele impede que você peque com ódio contra o seu irmão. Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele não deixa nem o coração do crente ter ódio, de tão bom que Ele é. E louvado seja Ele por isso, porque a pior coisa que eu acho que existe é um cristão com ódio de alguém. Você não vai ter paz, isso vai te consumir, te destruir, vai trazer doenças traumáticas para a sua vida. Olha como é que Deus é bom, Ele te priva até de ter ódio para as pessoas que pecam contra você, que te faz sofrer, que te entristece. Ele não deixa nem você ter ódio. Esse é o nosso Deus, é o Deus de paz, é o Deus que chama, é o Deus que salva, é o Deus que guarda, é o Deus que sustenta, é o Deus que mantém você de pé. Bendito seja o nome do Senhor. Se coloque de pé em nome de Jesus, não vou pregar até meia-noite.